Seja mais do que bem-vindo a mais um curso dentro do Pro Academy. Nesse curso você vai entender absolutamente tudo sobre quem você é. Esse é o curso sobre como entender o seu perfil comportamental. Todos nós, as 8 bilhões de pessoas na Terra, possuem perfis comportamentais. Existem 4 tipos de perfis comportamentais entre as suas variações, e você vai terminar esse curso tendo completa consciência a respeito de qual o seu perfil, qual a consequência do seu perfil, o que isso gera na sua vida, no seu comportamento, por que você vive hoje o que você vive baseado no seu perfil. Mas também você vai ser capaz de olhar para as pessoas ao seu redor e entender exatamente quem elas são e o porquê elas são. E uma vez que você tem o conhecimento e a consciência sobre quem você é e quem as pessoas ao seu redor são, fica muito mais fácil entender como se relacionar e extrair o melhor de si e dos outros. Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso sobre como entender o seu perfil comportamental. A ideia de que seres humanos são divididos em tipos, em personalidades, em perfis semelhantes, ela não é de agora. Durante boa parte da história da humanidade, pessoas que se interessavam por entender sobre o comportamento humano buscavam encontrar padrões, buscavam encontrar relacionamentos, coisas que eram correspondentes entre perfis de pessoas diferentes, de países diferentes, etnias e culturas diferentes. E várias teorias foram criadas. E de todas as teorias, na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas, a mais efetiva, completa e assertiva se chama a teoria DISC, que é justamente sobre ela que o nosso curso aborda. A teoria DISC, ela é uma teoria que foi criada em 1928 por um cientista chamado William. Ele não era um cientista falando no pé da palavra. Ele era um psicólogo e também um advogado que tinha sido formado em Harvard. E por conta da sua formação em psicologia em Harvard, que não é pouca coisa, ele passou boa parte da sua vida estudando e entendendo como que o ser humano se comportava. E ele conseguiu encontrar uma relação de comportamento, de perfil comportamental, entre praticamente todas as pessoas que foram estudadas. E com isso ele fez vários testes e desenvolveu a teoria que hoje eu vou te explicar. E eu te garanto, tá, que é impossível você entender o que eu vou te explicar, você se aprofundar, ter clareza sobre essa teoria e continuar vivendo a mesma vida. É impossível você continuar olhando para as pessoas da mesma forma, é impossível você não olhar para si de uma outra maneira. Uma vez que você entende isso, eu te prometo que é um antes e um depois da sua realidade só por entender sobre essa teoria. E eu vou te explicar de modo mais profundo por que essa teoria ela é tão poderosa, ela é tão extraordinária, mas já te adiantando, tá? Todos nós, seres humanos, nós precisamos ter autoconhecimento e conhecimento a respeito das pessoas ao nosso redor. Afinal, nós somos seres humanos que foram criados para viver em comunidade. E todo o nosso sucesso é completamente relacionado e baseado na nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Só que como é que a gente se relaciona com as outras pessoas se nós nem entendemos a respeito de quem a pessoa é? Ou do porquê ela é dessa forma? Qual o perfil dela? Qual a fraqueza e qual a fortaleza dela? É muito difícil você entender cada uma das características que são muito importantes para ter um relacionamento bem-sucedido se você não passa anos e anos conhecendo profundamente a pessoa. Na verdade, essa era a realidade. Mas uma vez que você consegue identificar qual o perfil comportamental das pessoas ao seu redor, você automaticamente sabe quais são as forças, as fortalezas, os medos, as fraquezas, as dificuldades, os sonhos. Então, uma vez que você começa a entender sobre o perfil comportamental, você começa a segmentar todo mundo que você conhece entre esse perfil e esse perfil. E quando você entende o perfil, automaticamente você entende todas as outras coisas a respeito de quem elas são. Então, os seus relacionamentos vão ser muito mais estratégicos e efetivos. Você não vai, talvez, desgastar relacionamentos que foram muito desgastados, porque, eu não me bato com essa pessoa, eu não consigo me relacionar de boa com meu pai, eu não consigo ter um relacionamento melhor com os meus irmãos, e você acha que vocês, em tese, não se batem, vocês não se dão. E o motivo disso é porque você não entendia o perfil comportamental dele. Então, você não sabia como tratar, não sabia o porquê que ele tinha, entre aspas, esse jeitinho chato que você não gosta. Boa parte, na verdade 90% das coisas do seu comportamento podem ser explicadas pelo seu perfil comportamental. E não apenas o seu, os das pessoas ao seu redor também. Então, uma vez que você começa a entender sobre perfis, fica quase que impossível não ter profundo entendimento sobre quem as pessoas são, como lidar com elas e como extrair
o melhor de cada relacionamento. Só que isso aqui é apenas a parte dos relacionamentos interpessoais. Agora, olhando para o seu relacionamento consigo mesmo, a maneira com que você se cobra, a maneira com que você exige de você, as suas expectativas, como que você pode extrair o máximo de você, como que você pode não se sobrecarregar, quais são os seus medos, quais são as suas forças, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Você não precisa passar anos e anos e anos e décadas da sua vida em autoconhecimento para entender tudo isso de modo profundo. Um dos grandes passos largos que você pode dar quando o assunto é autoconhecimento se chama entender o seu perfil comportamental. E é por isso que eu tinha que trazer essa aula aqui para vocês. Como eu disse, o nome dessa teoria de perfil comportamental se chama teoria DISC, que nada mais é do que uma sigla, e cada letra da sigla significa um dos tipos predominantes dos perfis comportamentais. O primeiro tipo, que é sobre isso que nós vamos abordar nessa e nas próximas aulas. O D significa dominância. A sigla é em inglês, tá? Mas eu vou traduzir para o português para não ter que dificultar a sua mente. O D significa dominância. E eu já vou te explicar o significado de cada uma delas. Não se acelera, vamos com calma. O I significa influência. Ou seja, esse é o segundo fator do perfil comportamental. O S significa estabilidade. E vem da palavra em inglês, e é por isso que é com S e não com E. E o último que eu sei é o conformidade. Nas próximas aulas você vai entender cada um desses tipos, cada um dos fatores desses perfis comportamentais e você vai começar a se identificar muito com alguns deles e perceber, na verdade, que você é o oposto de outros. E isso vai, de pouco em pouco, moldando quem você é. Tá, mas Júlia, como que o meu perfil comportamental é formado? Como eu disse, existem esses 4 fatores diferentes de comportamento: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E todos nós temos cada um desses fatores dentro do nosso perfil comportamental. Todo mundo tem dominância, tem influência, estabilidade e conformidade. O que muda é o nível de cada um dos fatores. Vai ter pessoas que vão ter uma dominância alta, uma influência alta e uma estabilidade média e uma conformidade baixa, por exemplo. E esse padrão de perfil comportamental desses fatores determina como é o comportamento dessas pessoas. Já vai ter outras pessoas que vão ter o fator de conformidade muito alto, o de dominância alto e o de influência e estabilidade baixo. E o que isso quer dizer, Júlia? Isso quer dizer que essa pessoa, por ela ter o conforme alto, influente baixo, estabilidade baixo, dominante alto, o comportamento dela, a maneira que ela lidera, a maneira que ela fala, aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, vai ser completamente alterado. E é justamente na combinação da intensidade desses fatores que determina como a sua personalidade é formada, mas não apenas o seu jeitinho de ser. Também a maneira com que você trabalha, o que você gosta de trabalhar, o que você não gosta, com a sua facilidade de fazer, o porquê que talvez você é uma pessoa comunicativa, ou porque você é uma pessoa mais calada, o porquê que você é uma pessoa que ama fazer amigos, ou porque você é uma pessoa que não gosta de fazer novas amizades, o porquê que você tem dificuldade de liderar, ou porque você lidera brincando. Tudo isso está diretamente relacionado com seu perfil comportamental. Então agora eu vou explicar para você de modo superficial, rapidez, o que é cada um dos fatores e nas próximas aulas nós vamos aprofundar. E você vai começar a se identificar e entender qual fator você é e qual fator você não é, qual a intensidade na sua personalidade é alta e qual é baixa. E à medida das próximas aulas você vai começar a entender tudo sobre você e as pessoas que te cercam. Mas para você já começar as próximas aulas com um fundamento, eu vou te explicar a definição e o que cada um dos fatores, a estabilidade, a conformidade, dominância e influência, interfere e determina dentro do seu perfil. O primeiro que nós vamos falar é a dominância. O fator de dominância está relacionado com o seu nível de controle, assertividade e capacidade de liderar de modo natural e intuitivo. Ela também lida a dominância com a maneira com que você lida com adversidades e com desafios, o quanto que você gosta de ter resultados rápidos ou o quanto você não está relacionado e não é movido por resultados. Deixa eu te dar um exemplo. Se você chegar para uma pessoa que tem um fator de dominante alto e desafiar ela vai ser extremamente motivada para conseguir cumprir e alcançar o desafio que você fez para ela. Porém, se ela tem um fator de dominância baixo, ela vai odiar desafios. Se ela tem um fator de dominância alto, ela tem a chance de ter, de modo intuitivo e natural, assumir o controle e a liderança de várias situações. Se o fator de dominância dela é baixo, ela prefere muitas vezes não ser a líder e ficar mais por trás ela não quer estar no controle de tudo.
Se uma pessoa tem um fator de dominância alto, eu tenho certeza que ela odeia quando as coisas fogem do controle dela. Se ela tem um fator de dominância baixo, ela até prefere, às vezes, quando outras pessoas escolhem por ela e ela não precisa escolher. Essas são algumas coisas que são determinadas pelo fator de dominância. Você vai entender mais isso na aula 2. Quando nós falamos sobre o fator de influência, ela determina a sua comunicação e a sua sociabilidade, ou seja, a sua capacidade de se comunicar ou a sua dificuldade de se comunicar, a sua facilidade de fazer novos relacionamentos ou a dificuldade que você tem de fazer relacionamentos. Ela indica como que você lida com pessoas e qual a sua capacidade de as influenciar de modo natural, sem precisar ser algo forçado que você tem que intencionalmente pensar para fazer isso. Pessoas que têm um fator de influência alto são geralmente pessoas mais comunicativas, mais sociáveis, que são influentes natas, pessoas que gostam de influenciar outras pessoas, que amam conversar e fazer novas amizades. Isso são algumas das características padrões de uma pessoa que tem um influente alto. Já uma pessoa que tem um influente baixo, ela é uma pessoa talvez pode ser mais introvertida, uma pessoa que não gosta de falar tanto, que é talvez o melhor ouvinte do que falante. É uma pessoa que tem uma sociabilidade mais baixa, então não é a maior fã de ter muitos amigos, mas talvez ter poucos amigos e íntimos. Não é uma pessoa que gosta de estar influenciando de modo natural e muito menos de chamar atenção e nem de ficar falando sobre si mesmo. Cada uma dessas coisas são determinadas pelo seu fator de influência. E isso você vai entender na aula 3. Quando nós falamos sobre o fator de estabilidade, esse fator é o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Ou seja, de modo simples, ele determina a maneira com que você lida com mudanças e que você estabelece o seu ritmo. Pessoas que têm um fator de estabilidade alto são pessoas que têm dificuldade de lidar com mudanças muito bruscas ou que acontecem do nada. Pessoas que têm um fator de influência alto são pessoas que têm a sua própria velocidade e odeiam ser apressadas. Pessoas que têm um fator de estabilidade alto são ótimas ouvintes, mas talvez não tão grandes falantes. Pessoas que têm um fator de estabilidade agora baixo são pessoas que adoram mudança e têm grande facilidade de lidar com mudança. Pessoas que têm um fator de estabilidade mais baixo já começa a se identificar e tenta pensar qual desses você é o seu, se é alto, se é baixo, enfim. Pessoas que têm um fator de estabilidade baixo são pessoas mais aceleradas, apressadas, que não são muito indecisas. Pessoas que têm um fator de estabilidade alto já são bem mais indecisas do que pessoas que têm um fator de estabilidade baixo. Tudo isso é determinado pelo fator de estabilidade. Isso eu vou falar com você na 4ª aula. E o último fator é o fator de conformidade. Esse é o fator que fala sobre o quão detalhista, o quanto que você se apega aos fatos, às regras, como que você lida com os procedimentos, como que você não gosta de sair da estrutura padrão das coisas. Tudo isso é determinado pelo fator de conformidade. Alguém que tem um fator de conformidade alto é uma pessoa metódica, que odeia não seguir as regras. É uma pessoa mais analítica, mais racional, que toma decisões seguindo as regras, que odeia fugir dos procedimentos e das normas padrões. É uma pessoa mais analítica, como se eu pudesse resumir. Já uma pessoa que tem uma conformidade baixa pode ser uma pessoa mais desorganizada, nada detalhista. Ela gosta de arredondar as coisas. Se você perguntar para uma pessoa que tem uma conformidade alta, que horas são, ela vai olhar e falar, são 5h34. Se você falar com uma pessoa que tem uma conformidade baixa, ela vai falar assim, já são quase 5:20. O que isso quer dizer? Um é extremamente detalhista, se apega aos detalhes, olha para os detalhes. Já outra pessoa é zero detalhista. Ela arredonda e ela fala o que é aproximado. Por quê? Porque a conformidade dela é baixa. Tudo isso é determinado por esse último fator. E é justamente sobre ele que eu vou falar na 5ª aula. E para terminar essa aula, a última coisa que você precisa entender de modo bem fundamental sobre esses perfis comportamentais é que a maneira que nós tomamos decisões é diretamente relacionada com os nossos perfis. Uma pessoa que é estável é uma pessoa que toma decisões mais emocionais e mais demoradas. Ela pensa muito, ela é indecisa, ela olha para o cardápio, ela nunca sabe o que escolher. Eu tenho um irmão que eu vou falar bem muito sobre ele na aula de estabilidade, porque ele é a pessoa mais estável que eu já vi na vida. E ele tem uma estabilidade muito alta. Ele, todas as vezes que ele vai jantar, ele entrega o cardápio na minha mão e ele fala, por favor, escolhe para mim. Tá, mas o que é que você quer? Eu não sei, eu só não quero ter que decidir. Por quê? Porque uma pessoa que é estável, ela odeia ficar tomando decisões. Ela odeia fazer isso. Ou seja, o que é que ela faz? Ela delega para outra pessoa tomar decisão, ela pula desse atrito de ter que tomar decisão. Então, a tomada de decisão de quem tem uma estabilidade alta é uma decisão emocional, porém extremamente demorada, pensada, que ele pensa, repensa, muda de ideia 10 vezes. Você se identifica com isso?
A próxima tomada de decisão, eu vou falar do perfil conforme. O perfil conforme também toma decisões demoradas, mas não porque ele é indeciso, mas porque ele é extremamente detalhista e racional. Essas decisões são decisões pensadas, onde ele analisa, onde ele quer ver dados, onde ele quer ver números, ele quer entender o porquê, o que motiva, se faz sentido, quais são os prós e os contras. Então são decisões muito mais calculadas do que decisões, por exemplo, de uma pessoa que é estável e também de uma pessoa que é influente, porque é uma decisão demorada por ser extremamente racional e voltada para dados. Ele analisa o máximo possível antes de tomar uma decisão. Quando nós falamos sobre as pessoas que têm um perfil de influência alto, as decisões são rápidas e emocionais. Ela vai no feeling, ela vai naquilo que ela tá sentindo. Se hoje ela tá sentindo de se vestir toda colorida, ela vai se vestir toda colorida, por mais que não seja estratégico para aquilo que ela vai fazer hoje. Porque a decisão é rápida, é intuitiva e é puramente emocional. Se ela tá sentindo de comer hoje pizza de calabresa, ela vai comer pizza de calabresa, mesmo que isso queira dizer que ela vai gastar um dinheiro que ela não devia, que ela vai sair da dieta, mas ela está sentindo que ela deveria fazer isso e ela não demora para tomar decisão. São rápidas e 100% emocionais. Quando uma pessoa agora tem uma dominância alta, as decisões também são rápidas, porque o dominante é extremamente prático, é uma pessoa que gosta logo de ter resultado, ela odeia enrolação. Porém, são decisões extremamente racionais. Uma das coisas que mais motiva pessoas dominantes é porque essas pessoas dominantes, elas são movidas porque elas gostam de resultado. Elas odeiam perder tempo com aquilo que não traz resultado. Odeiam. Então, antes de tomar uma decisão, ela vai ter a certeza de que ela está tomando uma decisão racional que vai trazer benefícios para ela ou para quem estiver envolvido. Então, as decisões são rápidas porque ele é extremamente objetivo, porém elas são racionais e pensadas para trazer o máximo de resultado possível. Agora que você tem um bom fundamento a respeito do que são perfis, de como eles funcionam, nós vamos começar a aprofundar em cada aula um fator diferente. E antes, eu não quero que você assista a próxima aula sem me falar qual fator que você acha que está mais presente dentro do seu perfil. Se você acha que tem um fator mais influente, se você acha que você é mais dominante, mais conforme, se você é mais estável, só com um pouquinho que eu já falei aqui, qual que você mais se identificou? Me fala aqui, que nas próximas aulas eu tenho certeza que você vai descobrir. Um beijo! E eu te vejo na aula 2, entendendo tudo sobre como funciona o fator de dominância.